Ok, já estamos de volta. Essa é a TV Unifev, canal 53.1, nosso canal digital. Estamos falando aqui direto do LABIM, o Laboratório de Comunicação da Unifev, onde acontece o programa Empreender Tecnologias de hoje, abordando o tema empreendimento em rádio web. E para falar conosco sobre esse tema, o Caju, citando o nome todo, Arthur Fontana Rosa Neto, ele que é jornalista, pós-graduado em artes, radialista, diretor artístico e DJ set rock. Ele nasceu em novembro de 69 em São Paulo, mora em Votuporanga desde 92, trabalha aqui na Rádio Unifev e na Web FM. E estamos conversando também com a Meg, a Nilza Aparecida dos Santos Monteiro, ela que é radialista, com habilitação DRT para locutora, apresentadora e sonoplasta, é proprietária da Home Studio, uma empresa de gravações e produções de vinhetas e spots comerciais, e proprietária também da Rádio Web Adonai. Vamos lá. Na pergunta seguinte, a decisão de montar uma rádio web foi motivada por alguém ou por algum fato especial? Então, professor, como eu falei, só voltando um pouquinho, eu tinha necessidade de tocar algumas coisas que eu não conseguia tocar numa rádio tradicional, vamos dizer assim, né? E foi um laboratório muito bacana, professor. No começo, eu criei a web para pegar um público mais pop rock, uma coisa, talvez até rock, vamos tirar o pop nesse caso. Mas foi muito, muito gratificante, porque a gente foi tomando uma dimensão, a rádio, que me levou a não ficar rock. A rádio virou uma rádio pop rock. E o número de ouvintes aumentando, a gente tem o acesso. Então, você vai vendo o que você está tocando, se está agradando ou não, nos dias, nos meses, você vai sentindo os seus ouvintes. Hoje, a Rádio Web FM chegou num ponto, a gente está com faixas de quase 3 mil ouvintes dia. Isso, links pelo IP, né? A gente consegue constatar isso. IP que entra e que cai. É uma curiosidade que eu acho muito bacana, Meg, você deve perceber isso na tua rádio também. Tem ouvintes que liga 15 para as 8 e desliga 6 e 10. Você imagina que o cara trabalhou o dia inteiro ouvindo a tua rádio. Isso é gratificante ao extremo. Mas, e foi assim, e eu precisava treinar também. Eu estava, começando com o Senac e tal, e foi uma maneira... Divulgação é uma coisa, DJ é outra. E foi muito bacana porque foi muito, muito natural o processo, Meg. Eu fui testar, eu lembro que eu comprei uma mesinha de 4 canais pequenininha, parcelei em 100 vezes, um processo dolorido. Hoje eu olho e falo, puxa, que relíquia, né, cara, tudo começou aqui. Então eu falo que o processo foi meio que natural, professor. Foi uma necessidade de eu ter que começar a estudar e tal, e aproveitar e divulgar música boa, música rock, para uma galera X. E deu super certo. Depois eu abri o leque e hoje a rádio é uma rádio pop rock. Mas a gente conseguiu, a meta foi alcançada. Legal. No caso da Adonai também. A Adonai, como ela é uma rádio gospel, também é um público específico. E a ideia surgiu justamente pela essa carência, necessidade de Votuporanga e região, não termos uma rádio gospel que trouxesse todas as informações do que está acontecendo, que é um público muito grande, muito expressivo, e a necessidade de trazer as notícias, tudo o que acontece, eventos que acontecem com muita frequência na cidade, também na região. Então nós trabalhamos com isso, divulgação dos eventos, tudo que acontece, as notícias, uma programação assim bem diversificada, e o bacana é que tem todos os ritmos musicais, Às vezes nós falamos rádio gospel, imaginamos um estilo de música parado, não, tem pagode, tem rock, tem de tudo, todos os estilos, Então surgiu dessa necessidade, de atender esse público de Votuporanga, da região, e como eu disse, agora estamos muito felizes porque alcançamos também fora do país, porque a internet possibilita isso, mas essa necessidade, essa carência desse público, de saber o que está acontecendo no cenário gospel de Votuporanga e região. Muito legal, muito bom. Existe uma legislação própria para a criação e operação de uma rádio web? A burocracia é grande? Professor, na verdade, eu desenvolvi a rádio, o processo é o seguinte, é o mesmo da rádio física. Se você tiver um funcionário, um locutor, um operador, você vai ter que registrá-lo, você vai ter que pagar o piso, o que seja lá, mas porque o processo é o mesmo.
O cara sai, ele ficou com você 3 meses, aprendendo, brincando, não sei o quê. O menino saiu, ele te leva... Ele procura um advogado. Por quê? Eu trabalhei na rádio do Caju, na rádio Web FM, 3 meses, eu não fui registrado. Então, você tem que abrir, tem todo um processo. Você tem que ter um nome, você tem que abrir uma empresa. Só que o processo de legislação, ele é bem mais leve do que... A gente não existe a necessidade de você ter uma censura. Né? Embora eu falei que a gente tem que ter o respeito com os ouvintes, claro, porque você está falando para uma gama de ouvintes muito grandes, Só para mas não esclarecer existe... para o telespectador, censura, na verdade, é uma gravação, né, que fica armazenada durante um período para caso haja solicitação, por exemplo, da Justiça Eleitoral. Sim. Normalmente então, um mês, né, professor? Fica Exato. essa censura e não só... bacana, a gente está em processo de eleições, né? Mas no geral, né, professor? Sim. Você uma calúnia ou você deu a tua opinião como locutor, como comunicador, eu não posso chegar lá, abrir o microfone e falar o que eu quero. Eu tenho respeito, não só com os ouvintes, mas com as pessoas que eu estou falando, né? Então, você tem que ter a fonte, você tem que ter todo esse processo. Mas eu acredito que vai chegar num ponto, professor, muito legal essa pergunta, Meg, porque vai chegar num ponto que eles vão ter mas é uma coisa rigorosa, eles vão... Do jeito que a gente, exemplo, a nossa rádio, a Unifev, ela tem esse um mês que fica lá guardado, vamos dizer assim, as rádios vão ter. Por quê, professor? Hoje, qualquer cidade, qualquer pessoa cria uma rádio web. Claro que existe rádios com qualidades, outras não, né, Meg? Não estou aqui para falar mal de nenhuma rádio. Mas tem gente que não tem essa preocupação. Então, eu acho que vai chegar num ponto, professor, que os órgãos, Anatel, os órgãos vai aumentar os olhos para isso. Uma fiscalização. Uma fiscalização mais rigorosa. Porque cresceu muito, professor. E elas têm comerciais. A minha rádio tem comercial. Sim. Eu acho interessante aquele momento que o Caju falou a respeito da estrutura, né? O custo da estrutura. E realmente existem muitos aspectos técnicos, normas técnicas que têm que ser obedecidas pelas rádios que transmitem através de antena, de transmissor. Um transmissor custa caro, né? Os estúdios, normalmente, eles acabam tendo que ser maiores para abrigar uma banda que venha. Sim. Né? Então, realmente, são dimensões diferentes de empreendimento. Agora, é interessante ver como a tecnologia permitiu que se fizesse uma rádio mais compacta, né? Mais... E igualmente eficiente. Lógico que dificuldades existem, as duas têm, né? Porque também se você quiser a mudança operacional e técnica que você tem que fazer para alcançar, por exemplo, Araraquara, é muito grande. Sim. Né? Toda a normatização na Anatel, no Ministério das Comunicações, a conseguir o alvará de funcionamento. Isso que é bacana na rádio física, a web, dentro da rádio física, né? Porque chega em qualquer lugar, né, professor? Não existe mais essa necessidade. Exato. Tendo a internet. Mas eu acho bacana isso que o senhor falou, dessa mudança, professor. Porque uma rádio não tem problema, não tem por que falar. Mas chama Rádio Saudade. Na verdade, é uma rádio de Jundiaí, de São Paulo. Ela era de Jundiaí, uma web rádio, Rádio Saudade. Eu era ouvinte dessa rádio. Legal. E uma rádio de Santos, professor, quebrada, a rádio quebrada, só estava o dono na rádio, professor, mandou todo mundo embora, a rádio quebrou, e o cara passando por São Paulo, na Marginal Tietê, ele com o celular, ele ouviu, ele falou, mas o que é isso? Rádio Saudade, baixar, num streaming, não no app da rádio, que ele não conhecia, mas no streaming de várias rádios, ele achou essa rádio, uma pessoa mais de 50, ele ouviu, ele falou, puxa vida, Rádio Saudade. Começou a ouvir, professor. Sabe o que aconteceu? Ele tirou essa rádio, entre aspas, né, do underground, da internet, e chegou pro cara, pro rapaz, e falou assim, você não tem um sonho de montar essa rádio? Eu tenho o sonho de montar essa rádio, claro, mas é impossível. A estrutura é muito grande, é 5 milhões para... Aí ele falou, não, eu tenho uma rádio. Como assim você tem uma rádio? Não, eu tenho uma rádio, está quebrada, e eu estou pensando, se a gente fazer uma parceria, usar o que você faz na tua rádio, você levar essa rádio para a minha rádio física. No momento, professor, o rapaz falou, nossa, mas o que é isso? Levar minha rádio para a rádio física? Tem uma rádio Saudade com antena, com torre, com tudo. Professor, a rádio é um sucesso. Chama Rádio Saudade em Santos.
E ela surgiu como uma web rádio. Pessoal, já chega alguém que a Web FM vai virar uma... Então tem algumas coisas curiosas, né, professor? Mas o custo, claro que o custo da rádio física é muito maior, você tem que ter espaço, mais locutores, então você tem que ter espaço para entrevistadores, todo o custo, o trâmite, né, professor, é muito mais caro, lógico. Mas eu acredito também muito naquilo que você disse, que assim como, surgiu o DVD, o disco de vídeo, vai acabar a televisão, ou o cinema vai acabar, a televisão vai acabar com o cinema. São coisas completamente diferentes e caminham, cada um atendendo uma demanda diferente. Professor, o próprio vinil que o senhor acabou de falar, o vinil dos anos 50, 60, nos anos 80 foi um estouro, tá aí, retornou, né? Ainda está no valor alto, porque as empresas, né, eles acabam fazendo em quantidades menores. Mas você encontra um LP, um exemplo, da Legião Urbana, que foi lançado em 86, o 2, um exemplo, que é um baita LP, você compra ele hoje no mercado por 180, 190, um lançamento de hoje, que foi remasterizado, foi todo feito, mas ele é o bolachão. E nada como você abrir o LP, ver o encarte, as coisas. Saudosismo. Perdeu um pouco, infelizmente perdeu um pouco, né, professor, dessa coisa mesmo, essa paixão pela música, porque eu pegava o LP, o duro é ter um toca-disco para fazer o disco tocar. Bom, vamos lá. Bom, em termos de equipamentos, é preciso uma infraestrutura muito cara e complexa. Depende, o que precisa? né? Um computador, microfone? Uma mesa, né? Depende do estilo, né, da sua rádio. É como o Caju disse, se você vai apresentar um programa ao vivo, então aí exige um pouco mais. Aí você vai ter que fazer um investimento em acústica, em microfones, né, com uma qualidade bacana, a mesa de som. Agora, se é uma rádio que ela vai, nós usamos o termo, né, DJ automático, ela vai executar no DJ automático, que seria só a sequência de músicas, né, e comerciais, aí no caso o investimento é menos, aí é necessário um computador só. Um notebook, um notebook, com né? um notebook, professor, e o acesso à internet, você faz essa rádio funcionar. A web, Meg, eu faço a programação da web 2 vezes por semana só. Semana são 7 dias. Em 2 dias eu faço a programação. E vocês precisam manter um repositório de música na memória do computador? Sim. Muito grande, não? Sempre tem que estar antenado, professor, com o que está rolando, para não ficar uma rádio velha, né? Entre aspas. Sim. Então sempre a Meg, a gente está conversando sobre isso esses dias, que você tem que estar caçando, você tem que estar no YouTube, em vários sites direcionados de música, para ver lançamentos e tal. Por quê? E o espaço HD, você tem que ter um HD bacana para ter, no meu caso também, Meg, como a gente está sem locução ao vivo, então eu deixo tudo preparado. Eu tenho 2 HDs, professor. Por quê? E os 2 são lotados. Porque além de eu ter a velharia, tem o meio e a atualidade. Então eu tenho que trabalhar com isso. A Meg eu acho bacana, eu assisto muito os programas da Meg, porque tem o pessoal que vai lá dar entrevista e tal, e ela sempre consegue colocar uma música atual que está rolando. Isso é muito bom para os ouvintes. Porque não é porque como eu falei, não é uma rádio na internet, você não tem uma responsabilidade, né, professor? Sim. Então você tem que deixar, porque senão o cara ouve tua rádio meia hora, ele não ouve, não entra mais. Então você tem que ter o porquê o cara entrar. Fidelidade, é isso? Você pegar mesmo o teu ouvinte e falar, nossa, esse cara, ele ouve a web, ele faz questão de pôr um adesivo no carro dele, isso é muito gratificante pra gente também. Não é só visualizar financeiro ou a paixão só. É prazeroso você saber que você tem uma gama de ouvintes que te segue, independente de horários, né? Então é muito bacana. E o bacana é que o servidor, ele disponibiliza para você a possibilidade de realizar uma programação com muita qualidade, porque ele já disponibiliza algumas vinhetas, né, Caju? Vinhetas, assim, bem bacanas. Ele disponibiliza para você programetes com todos os assuntos, né, do dia a dia, assuntos variados. Então, você já é muito fácil, é muito prático, né, porque ele já disponibiliza esses pacotes e você monta uma programação da forma que você quer. Essa programação, não fica aquela programação engessada, né, professor? Claro. Antigamente, você fazia... sei lá, 10 anos atrás, você tinha condições de montar uma web rádio. Só que você não tinha vinhetas, você tinha que fazer as suas vinhetas ou ficar pedindo para os seus amigos. Hoje não. Hoje esses servidores, esses streamings, eles já te dão o site montado, você só vai mexendo, né? Fala que é site administrável, né? Isso, administrável. E eles já mandam, se eu não me engano, o nosso é 50 vinhetas
Todos os dias eles disponibilizam lá 5 áudios com falas, o evangélico, o musical ou de curiosidades políticas, notícias, então atualidades, né? Tem um lá que dá até signos, né? Eu não vou pôr signo. Mas quer dizer, acaba enriquecendo a programação, professor. E o senhor está ouvindo a rádio, dificilmente você vai, se o senhor não sabe, o senhor vai falar, pô, é uma rádio só da internet, você não consegue dividir. O que eu quero dizer é o seguinte, professor, é diferente da nossa rádio Unifev aqui, que o cara está andando de carro, ele muda o dial, ele sabe que ele está na rádio Unifev sem ele olhar para o dial. Isso é curiosíssimo. A rádio Unifev, né, Meg, a gente está falando sobre isso. A rádio Unifev conseguiu criar uma bolha muito bacana, porque independente, se você está no carro, em casa, você liga o rádio, você sabe se você está na rádio Unifev ou está em outra rádio, independente do horário. Isso é muito legal. Você cria uma identidade e deu super certo, né? É verdade. Isso é muito bacana. Gente, com relação a... Como é a relação, perdão, da emissora com a comunidade, os ouvintes, as autoridades? Professor, vou ser bem franco, professor, eu não trabalho com essa coisa de divulgação. A rádio Web FM, ela não envolve em política, em religião, em órgãos, não, a gente não tem. A nossa programação, realmente, ela é 24 horas musicais e tem os nossos apoiadores culturais. A gente não tem participação, a gente não tem entrevistas nessa linha. Mesmo porque os meus ouvintes, os ouvintes da Web FM, eles foram meio que direcionados assim, Meg. Se você colocar uma rádio com muito converseira, o cara muda. Não fica. Ele sai da internet, do jeito que ele muda o dial, ele muda o app. E a rádio, a Web FM, eu falo que ela tem sorte por isso, professor. Porque ela é uma rádio musical. Então, eu não tenho necessidade de ter alguém lá trabalhando, alguém dando entrevistas, em termos políticos, em termos religiosos, em termos de nada. Isso eu acho muito bacana. Fica uma coisa bem livre. Legal. No caso da Donai, já como eu faço ao vivo, né, então eu tenho esse envolvimento com as pessoas que fazem, que realizam eventos na cidade, né, pessoas que são ministrantes, então eu tenho esse contato, que é muito bacana e que eu percebo de uma forma bem legal esse retorno. Né? Esse feedback é muito positivo, porque é uma forma também, acaba contribuindo com a divulgação da rádio, porque a partir do momento que ele vai lá e divulga, ele leva com ele já um grupo de pessoas que é a igreja que ele pertence, o grupo, né, que ele pertence, então acaba me ajudando na divulgação da rádio também. Então eu acabo tendo sim esse envolvimento, né, com a comunidade, com esse pessoal, com essa que realiza, né, os eventos, é bem bacana, assim, e é isso que o Caju disse também, a informação hoje, ela tem esse perfil, ela tem que ser rápida e objetiva, né? Muita conversa, as pessoas não ficam, né? Então a gente tenta também fazer nesse segmento, nessa linha de raciocínio, uma coisa objetiva, rápida, passa a informação, né, de uma forma completa, claro, né, mas de uma forma mais objetiva. Muito legal. Gente, abordar esse tema hoje, eu também conheço rádio há muitos anos, comecei lá nos idos de 1900. Não fala, professor. Idos de 1981. A voz não nega também, né? Mas é uma paixão e conhecer, eu tenho certeza, os telespectadores que já ouviram falar, mas não tinham essa informação toda, eu acho que foi muito legal. E que muita gente se interessa por esse tipo de empreendimento, porque realmente é alguma coisa feita, na minha opinião, pelo que eu vejo do que vocês disseram, muito mais por paixão do que propriamente dito. Com certeza, por resultado financeiro, né? É verdade, é a paixão mesmo e a necessidade também, né? No seu caso foi uma necessidade, né? No meu caso também, né? Até de uma certa forma divulgar, contribuir com o dia a dia das pessoas, né? Priorizando, no meu caso também priorizando informação, o que está acontecendo na cidade, né? Para aquele público, então é bem bacana. Legal, valeu muito. E eu agradeço você também que de casa nos acompanhou. Desejo uma ótima semana para você. Na próxima estaremos aqui com o programa Empreender, não vá perder. Um abraço, tchau.